O CRB perdeu para o Novo Horizontino. 3-1. O pior é que foi de virada. Até porque o CRB já vencia o jogo por 1-0. Pior ainda, o CRB proporcionou a um time a primeira vitória dele na temporada. Tem gente que ainda não entendeu direito. De janeiro para cá, essa foi a primeira vitória do Novo Horizontino. Não é a primeira vitória dele na Série B, é a primeira na temporada. A última vitória do Novo Horizontino foi em novembro do ano passado, ainda na Série C do Campeonato Brasileiro, o jogo que deu ao Novo Horizontino acesso para a Série B da competição. Isso é muito ruim. É a quarta derrota consecutiva do CRB na Série B. Em 20 pontos disputados, o CRB tem 1 ponto, perdeu 19. O CRB começou até bem o jogo. Ele conseguia se defender, ele estava bem postado. E, principalmente, em relação ao Novo Horizontino, era um time que não conseguia penetrar na defesa regatiana e insistia nas finalizações de média e longa distância. O que é que eu disse durante a transmissão e que acabou conseguindo? O CRB precisaria encaixar uma jogada, que é aquela jogada de roubar a bola, de transição e de definir a finalização. E ele conseguiu. Guilherme Romão roubou a bola, passa para o Iago faz a jogada em profundidade para o Richard corta para dentro, chuta em diagonal, a bola é defendida e no rebote o Fabinho põe para dentro da rede. O CRB fazia 1-0 com 11 minutos. Até os 15, o CRB conseguiu continuar numa toada. O Novo Horizontino partiu para tentar definir o jogo, para tentar buscar o empate, o CRB conseguia se defender. Mas depois dos 15 minutos, o CRB se perdeu na partida. E aí só deu o Novo Horizontino. Ainda houve uma finalização do Richard, pelo lado trocado, pelo lado direito do ataque. Ele pelo lado direito. Mas depois não teve mais muita coisa a discutir. O Novo Horizontino dominou as ações, foi mais eficiente, conseguia construir situações de jogo, chegou ao empate, veio o segundo tempo, virou o jogo e já no finalzinho fez 3-1. O resultado foi justo. O Novo Horizontino foi melhor. Poderia ter feito isso com mais tranquilidade. Mas tem uma colaboração do CRB. O CRB erra muito na saída de bola. O segundo gol, o gol da virada, foi dessa forma. Então, o CRB deu motivos, subsídios para que o Novo Horizontino crescesse no jogo e fizesse 3-1. O momento é difícil? É. O momento é de crise? Entendo que sim. Mas é o momento final de uma Série B? Óbvio que não. O CRB não está numa situação de rebaixamento, ou ele já não está na Série C do Campeonato Brasileiro. Nós temos 5 de 38 rodadas disputadas. Mas o imediatismo que o torcedor tem de que tudo seja mudado e que tudo seja resolvido, não vai acontecer. Isso aumenta a crise, aumenta o problema, aumenta as discussões. E isso é que é ruim para o time. Porque nem acontece aquilo que o torcedor deseja, que é a mudança imediata, que é a situação de reverter o momento, nem vai acontecer de o CRB passar a Série B todinha só levando pancada, só perdendo jogos. Uma hora você ajusta isso, uma hora você equilibra isso. Quais são os caminhos que vão acontecer para que isso aconteça? É que há divergências nesse caminho. Eu entendo que o CRB vai melhorar
ou vai se ajustar com trabalho e um trabalho a médio e longo prazo. A curto prazo, ele não vai resolver nada. Porque o campeonato não termina se o CRB perder para o Sampaio Corrêa. Ele só aumenta a pressão. Ele só aumenta a dificuldade de recuperação. Como? Se ele vencer o Sampaio Corrêa, ele nem da zona de rebaixamento sai. Pode ser até que nem da lanterna ele saia. Basta que os times que estão acima dele também pontuem. Então, veja, não há uma situação mágica e imediata. Pronto, agora a gente quer isso, aconteceu e vai mudar. Não vai. O presidente não vai sair. O Thiago Paes, eu não sei se sai ou não. Mas eu não sairia, eu não tiraria o Thiago Paes. O torcedor quer que pelo menos 10 jogadores deixem o CRB. Isso não vai acontecer. O CRB não tem nem recurso para isso. Para arcar com essa saída de tantos jogadores. E ele não tem número de jogadores para ele utilizar para jogar. Então, nessa hora, é preciso muita frieza. O que é que eu acho que é necessário? Primeiro, muito trabalho. Segundo, que o CRB tenha, num período mais curto que ele puder, todas as peças do elenco à disposição. E aí entra um trabalho de departamento médico para recuperar jogadores machucados, vai entrar um trabalho da comissão técnica como um todo, para dar a esses jogadores que foram contratados e que estão chegando uma condição ideal para entrar no time do CRB. Quanto ao treinador, o CRB já fez uma mudança de técnico. Eu acho que o CRB teve uma melhora com a troca do Alain pelo Marcelo Cabo. Mas essa melhora ainda não é suficiente nessa Série B para que o CRB seja competitivo. O CRB precisa de mais peças e peças estão sendo contratadas. O CRB precisa de trabalho para você ajustar os problemas que a equipe apresenta. E o CRB precisa de jogadores que saiam do departamento médico e venham dar uma condição melhor de você montar o time. Note que tudo isso não cai do dia para a noite. Não vai ser assim num estalar de dedos ou num passe de mágica. Isso vai exigir tempo. Tempo e trabalho. O torcedor cobra muito que, por exemplo, não há cobrança no CRB, que os jogadores estão muito à vontade, que os jogadores estão soltos, que a direção não cobra. Eu não tenho prerrogativa, nem tenho procuração de defender a direção. Mas isso eu não posso dizer, que não há cobrança, porque eu não estou no CRB. Se não houver a cobrança, está errado. E precisa ter uma cobrança. Mas, pelo pouco que eu conheço do trabalho do Marcelo Cabo, pelo pouco que eu conheço de alguns jogadores do CRB, e pelo que eu conheço também de pessoas integrantes da direção, essa cobrança existe. Talvez ela ainda não tenha surtido efeito, mas essa cobrança existe. Como é que eu posso dizer, afirmar, defender claramente que não há cobrança se eu não estou lá? Qual é o torcedor que tem absoluta certeza de que não há cobrança? Quais são os elementos que ele tem para dizer isso? Se depreende isso, mas afirmar que não tem cobrança, não. Isso já deve ter acontecido.
não é na intensidade que o torcedor gostaria? Pode até ser. Pode até ser verdade. Mas, repito, eu não estou lá para avaliar. Eu não faço parte do grupo para dizer qual foi o nível de cobrança. Eu não sei se isso aconteceu ou não. Mas há uma diferença entre eu não saber e eu não ter elementos para isso e eu afirmar e dizer que as pessoas não cobram, que as pessoas não estão nem aí. Essa é uma diferença básica que o CRB vai precisar corrigir. Cobrança será necessária? Sim. Não no nível que nos grupos de WhatsApp, que a torcida quer fazer. A torcida quer que os jogadores joguem com raça e com amor, como foi dito na nota da torcida organizada do CRB. Quer que os caras deem sangue dentro de campo. Mas a cobrança que é feita também é uma cobrança que não surte efeito. Qual é a cobrança que o torcedor do CRB quer fazer ao elenco e quer fazer à diretoria? É bater nos jogadores? É pressionar os jogadores? É causar, como muitas vezes eles falam, o terror? É ameaçar? Isso resolve? E qual foi o canto que isso resolveu? Qual é a impressão que se tem de que isso resolve? O Vasco da Gama teve isso recentemente, com uma cena lamentável no aeroporto, de ser acuado o técnico, de ser pressionado o técnico. O Vasco mudou o comportamento dele dentro de campo. É outro time. O Corinthians teve cenas lamentáveis de ameaça de morte a jogadores do Corinthians. Mudou. O CRB passou a ter o Corinthians passou a ter um time imbatível, invencível. Pelo contrário, tomou 3 do Palmeiras. Com o Palmeiras passeando dentro de campo. Então, gente, essa solução é uma solução de médio a longo prazo. Atitudes precisam ser tomadas no curto prazo. Mas a solução do problema, a resolução do problema é de médio a longo prazo. Que a diretoria precisa conversar com o grupo, precisa conversar com o Marcelo Cabo, isso óbvio que precisa. É preciso que você encontre diagnósticos. Por exemplo, eu estou dando um nome aqui. A crise tem solução? E se as pessoas do CRB entenderem que não há crise? Que não há crise. Então, tudo isso precisa ser trabalhado e o CRB precisa identificar qual é o problema. Se ele não identifica que o que está acontecendo é uma crise, você já tem um problema a mais. Porque se não é uma crise, o que é que o CRB está passando? É só uma má fase? Mas se é só uma fase, por que o CRB foi buscar contratações? Por que o CRB tem tantos jogadores no departamento médico? Então, essas respostas, elas precisam vir a partir de um diagnóstico que a direção faça e a partir de uma resposta que eles possam trazer e a partir das respostas encontradas que se estabeleça, mesmo que internamente, prazos para que as coisas comecem a mudar. Que a recuperação de jogadores possa ser mais rápida. E aí está faltando o quê? Não é a contusão que é realmente séria. Nós não temos como acelerar esse processo. A escolha feita em cima do Michael Douglas de não ser um jogador que fosse operado foi a escolha certa? Se não foi a escolha certa, se faz uma nova avaliação e vai se dizer, ele só vai corrigir isso com a cirurgia. Mas você descarta um problema de o jogador estar 3 meses sem voltar a campo. A partir de uma ideia, de um diagnóstico inicial. E olhe que eu não estou dizendo que o diagnóstico está errado. Eu estou questionando o que foi que aconteceu com o Michael Douglas. E a mesma coisa para Gilvan, para Claudinei, para outros jogadores que o CRB está sem eles. Então,
tudo isso precisa passar pela atitude da direção, a conversa com a direção, com a multidisciplinaridade que tem no CRB, com fisiologia, com departamento médico, com comissão técnica, com o técnico, ouvir esse diagnóstico e, em cima desses diagnósticos, encontrar as soluções. A solução não pode ser algo emocional que o torcedor quer. Não pode ser uma pressão ao elenco, não pode ser uma agressão ao elenco, não pode ser dar um tapa em alguém. Isso não vai resolver nada. O CRB vai precisar de trabalho, de cobrança, mas, acima de tudo, de tranquilidade para sair dessa situação. Na pressão, na vibe que o torcedor quer, eu diria até muitas vezes, no caminho da violência, isso não resolve. Não vai resolver. Mas que o CRB precisa identificar que ele está em crise e dar encaminhamentos para sair da crise, isso precisa. Eu não vou dizer que é normal o momento de você perder 4 partidas na competição. Até perder é normal, mas perder sem rendimento, sem disputar o jogo e perder nas condições que o CRB perdeu para o Náutico e para o Novo Horizontino, isso tem que ter encaminhamentos diferentes. Passos estão sendo dados? Estão. Já foram contratados 2 jogadores. Resolve o problema do CRB? Vai ajudar a melhorar, mas resolver não resolve. O CRB vai precisar de mais peças, pelo menos mais 1 ou 2 peças, e, essencialmente, se fecharem internamente, resolverem os seus problemas internos e caminhar e trabalhar. É o que pode fazer o CRB mudar o seu patamar dentro da Série B, que, admito, é um começo muito ruim. De 20 pontos disputados, o CRB conseguiu 1. Né? Não são 20, gente. São 15, né? São 5 jogos. De 15 pontos disputados, o CRB conseguiu 1. Né? Então vai precisar crescer nisso, vai precisar melhorar, porque, sem dúvida nenhuma, não é um começo bom para o Clube de Regatas Brasil.